Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa semana incrível da Jornada Liberdade para Prosperar. Um evento 100% online, 100% gratuito e onde cada dia eu estou trazendo uma aluna e hoje eu tenho a honra de entrevistar a minha aluna Vivi. Ela vai contar toda a trajetória dela dentro do método, as conquistas, né? O que ela vem superando. Então, cada dia dessa semana eu tô trazendo aqui uma aluna para que você possa conhecer a história de cada uma delas. Então, é muito importante, né? Conhecer um pouco dessa transformação, saber o que mudou, o que transformou. Tá bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nossa, estou muito feliz, estava muito ansiosa para poder estar aqui com vocês. Pensei em tanta coisa, sabe, para poder falar. Mas vamos lá. Então, pode se apresentar, conta um pouquinho sobre quem você é, sobre a sua profissão, como você me conheceu, como que você era antes de me conhecer e como você está hoje. Pode ficar à vontade. Tá bom. Bom, eu me chamo Viviane Guedes, eu tenho 39 anos, eu sou formada em fisioterapia desde 2010. Nossa, tem bastante tempo já. Eu exerci a profissão por um tempo, mas hoje eu sou exclusiva Mary Kay, né? Não sei se pode falar, pode falar? Pode, claro, claro. Sou exclusiva Mary Kay. Sou muito feliz, me encontrei realmente, eu amo essa profissão. E, bom, quando eu vou começar, né? Acho que do comecinho não dá, porque não vai tomar muito tempo, mas hoje eu vou tentar resumir. Eu sofria de depressão, mas assim, um estado bem, bem severo mesmo, sabe? Tomava medicação, mas assim, na minha mente, eu não tinha mais opção. Eu ia morrer. Então, assim, cansei de pesquisar, né? Eu acho que não sei se pode falar isso aqui, Tati, no Instagram, que eu Pode. pesquisava formas, né, de acabar com aquela dor que eu sentia, daquele sofrimento Isso. todo. É isso que eu falo. É, É, só substitui a palavra por dor. Só tá, para o Instagram não derrubar a nossa live. isso. Então, assim, era uma dor que já não era mais emocional, a gente tinha transpassado todas as barreiras e já era física, então realmente eu sentia dor. E eu queria acabar com aquilo de qualquer forma. Então eu já não via mais saída. Não via. O fato de eu ter os meus 3 filhos já não estava mais segurando essa minha vontade de acabar com essa dor que eu tinha. E teve numa madrugada, eu realmente estava desesperada, mas mesmo tempo decidida do que eu ia fazer. E me veio. Eu falo que aquilo foi o Espírito Santo mesmo que tocou no meu coração, né? E eu abri o Instagram e naquela onde a gente pesquisa lá, sabe? Aquela lupinha lá, nem sei como é que chama aqui. E eu comecei a rolar e de repente apareceu um vídeo da Tati. De primeiro, gente, olha, nem sei se eu podia falar isso, mas eu sempre gostei muito de gente bonita, de estar perto de gente bonita, sabe? Então, assim, quando eu olhei primeiro, eu falei, nossa, mas que mulher bonita, né? Fiquei, gente, que cabelo. Cara, Aí, vou entrar, né? Vou ver o que que é. E aí eu entrei no vídeo da Tati. Eu lembro que eu não consegui terminar de ver todo o vídeo. Eu chorei, assim, gente, sério, assim, desesperada. Sabe aquele choro de dor que você chora e você não consegue conter o som? Então eu chorava e ficava tentando buscar, porque era um desespero, assim, olha, acho que ele foi o ápice realmente a da minha. live, o conteúdo que você assistiu te emocionou, foi isso? Tati, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho, eu já te falei isso, né? E eu acredito muito em conexões, assim. Mas acho que foi mais a minha conexão com você naquele momento. Tá, Foi tipo como se eu te reconhecesse, sabe? tá, tá. Entendeu? E aquilo pra mim foi. Aí eu comecei a ver, né? Não, aí eu peguei, entrei no chuveiro naquele momento, porque eu precisava me acalmar Aham, por aham. causa das crianças, até porque eu não queria que elas acordassem e me vissem naquela situação. Tomei um banho e aí eu varei a madrugada, né? Porque eu, tipo, amanheceu, eu falei, nossa, amanheceu, como que eu vou cuidar dessa criança hoje, acabada desse jeito, né? Com sono.
Mas aí, depois daquele dia, daquela madrugada, na verdade, é a frase que eu sempre uso, né? A Tati me salvou de mim. Por que que eu uso essa frase sempre? Porque realmente, naquela madrugada, eu não via mais esperança. Eu achava que estava tudo acabado. E nem o fato de olhar para os meus filhos, que era que antes me segurava, né, que me mantinha em pé, naquele momento eu já não me segurava mais. Então, Ou, já não tinha mais nada que me prendesse, que pudesse falar assim, ah, eu vou ficar por tal coisa, eu preciso lutar por tal coisa. Então, eu já estava há tanto tempo tomando medicação, fazendo terapia, mini médico, eu me senti um laboratório ambulante, porque os remédios não funcionavam e eu tinha que viver trocando. E aí tinha que esperar aquela fase de adaptação, que é de 15 a 20 dias ou até 30 dias, e nada funcionava. Vivi, você sentia a tua autoestima baixa? Eu sei que nesse dia é aquele dia que as pessoas chamam de fundo do poço, né? Que é o dia que a pessoa tá lá no Isso. fundo do poço. Eu Mas acho que era você, além disso. além Foi disso, lá no tá? brejo mesmo. Você se produzia do jeito que você voltou a se produzir do jeito que você tá agora? Não, eu não estou comprando nem dente. Eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que eu não contei nem pra você. Não sei se eu contei, não lembro se eu contei. Mas eu cheguei a perder um dente. Você contou. Contei, né? Porque eu não escovava dente, eu não tomava banho, eu não fazia nada. O que eu fazia era levantar da cama para fazer a comida para as crianças, porque, né, não tinha como, e voltava para cama. Então eu lembro que meu filho sempre falava assim para mim, mãe, passa um batom vermelho, você fica tão linda de batom vermelho, olha, eu vou crescer, eu vou comprar um vestido vermelho, uma bolsa vermelha. Então, assim, meu filho só na época tinha 5, 6 anos, né? Hoje ele tem 7, então assim, eu vim de uma depressão muito severa, de muito tempo, suportando, engolindo coisas, né, acontecimentos, me colocando sempre em segundo plano, que foi um erro gravíssimo que eu cometi, principalmente após a maternidade, né, que é onde a gente pensa assim, claro, o filho a gente ama além de nós mesmos, né, isso aí é surreal, mas eu cometi um erro muito grave, que foi me abandonar. Então, aí foi onde tudo começou a dar errado. A gente acha que não, Acho que que a gente, muitas mulheres não percebem, né? As sim, mulheres se envolvem com a maternidade, se envolvem com a casa, e aí vai tendo outras prioridades. Você não é a única, né? Muitas mulheres a passam. gente se perde, né, nesse meio, porque a gente quer ser a melhor mãe, a gente quer ser a melhor tudo, e a gente acaba realmente se perdendo no meio disso tudo aí. Então, é, é complicado, é onde a gente vai realmente no fundo do poço. Não E tem, aí, tem muito que, se você não, é aquela história, você se perder de você, né, você já não, o seu eu, quem eu sou, que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer por mim. Então, é sempre o outro. e aí você, com a sua entrada no método, que daí vieram também várias descobertas, né? Porque no método a gente olha para o peso, a gente olha para a qualidade de vida, olha para o sono, olha para tudo, né? Fala um pouquinho do seu processo dentro do treinamento. Na verdade, esse processo começou antes até, foi com as lives. Eu lembro que gente, eu ficava tão ansiosa para a Tati entrar. Eu ficava assim, meu Deus do céu, será que ela não vai entrar? Ela precisa fazer uma live, eu preciso ver. Eu ficava É o ansiosa. vício da live, né? Tem várias pessoas viciadas É, na live, né? Tati, isso é crônico. Eu vou avisar que é crônico, vicia mesmo. O negócio é crônico. E eu ficava assim, desesperada, sabe? Eu queria ver a live, porque eu já tive, acho que, gente, sério, eu vi acho que todos os vídeos, porque eu ficava o tempo inteiro vendo vídeo. Eu ia fazer comida, era vendo vídeo, eu ia no banheiro fazendo vendo vídeo. Então, sempre vendo os vídeos. Então, assim, o meu processo começou aí. Né? Aí eu decidi voltar a estudar, né? Como eu falei, sou fisioterapeuta, eu comecei a fazer nutrição. E eu comecei a me olhar. Eu lembro que teve um dia que eu parei em frente, eu já não me olhava no espelho, gente, eu não escovava nem dente, né? Quem dirá se olhar no espelho. Então eu parei em frente do espelho e naquele dia eu me olhei com muita raiva, sabe? Muita raiva. E eu falei uns palavrões assim bem pesados para mim mesmo, Nesse sabe? dia você já estava no método ou foi um Não, exercício nas de lives. da live?
live, na live. Tá. E, nossa, eu lembro que eu tava assim, muito, assim, cabelo desgrenhado mesmo, sabe? Eu tava com a camiseta furada de político, sabe? Eu tava assim, tipo. Aí eu olhei e falei assim, que droga. Mas com muita raiva, eu tava com muita raiva. Eu não falei assim, não, tá, gente? Eu falei bem brava. Que droga. Olha só, você tá destruindo você. Por que que você tá fazendo com você? E aí eu lembro que me veio uma frase falando assim: é a vida de cada um, né? Cada um se destrói do jeito que quer. Sua burra. Larga de ser burra. Você não pode fazer isso com você. Olha pra você. E aí foi aonde eu comecei. Aí eu tomei banho, tirei aquela roupa horrorosa, tomei banho, joguei aquela camiseta fora. Fora não, acho que ela virou até pano de chão, pra te falar a verdade. E aí eu coloquei uma roupinha melhor. Ainda não chegou assim, ainda não tinha chegado aqui do ápice de me arrumar, de fazer uma maquiagem, nada disso. Mas aí já tinha sido um ponto para quem não estava fazendo absolutamente nada, né? Banho eu tomava, escovava dente, penteava o cabelo. Eu lembro que teve um dia que eu tava tão mal, e aqui na minha cidade é muito, muito quente. E eu lembro que eu tava muito mal, e eu já não lavava o cabelo, gente, eu não sei nem há quanto tempo. E formou um nó aqui, assim, sabe? E eu lembro que eu falei assim, agora eu vou pegar uma tesoura, eu vou cortar esse cabelo curto. Graças a Deus eu não fiz isso, né? Porque com o método eu descobri que eu não gosto de cabelo curto, eu gosto de cabelo longo. Então, assim, foi uma das descobertas e que eu pude entender, através disso eu pude entender outras coisas. Então, eu realmente, eu não me via mais como mulher, eu me via só como mãe e, assim, e olha, nem isso. Eu me via mais como uma pessoa que eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Eu estava na sobrevivência. E aí Tá. veio os distúrbios alimentares com isso, né? E aí que teve a mentoria individual, teve a mentoria em Sim, grupo, né? São vários exercícios dentro do método. Teve até um exercício, não vou falar qual é, mas teve um exercício que quando você viu lá os setores da vida, né? Que tem algumas explicações, você ficou assustada, que vai trazendo essa realidade, essa a gente às vezes não quer olhar, né? é Então, quando difícil fala olhar, de né, para fazer o isso. exercício do espelho, às vezes a gente não quer olhar, você não quer ir para frente, você não quer olhar para a tua dor, né? Porque já Sim, tá doendo, aí você vai olhar para aqui, né? Dói mais ainda, mas a única maneira de curar uma dor é olhando para ela, não é, fugindo. exatamente. Então, teve sentimentos de frustrações. Assim. É um processo, né? Assim, te dizer que é sempre a gente consegue passar sempre ileso, não. Muitas vezes em exercícios eu chorei muito e muitas vezes eu me senti frustrada, me senti incapaz, mas aí era onde eu tinha que olhar para mim, né? Lá para dentro e entender o que que eu precisava, o que eu estava buscando, né? Eu estava buscando uma cura e que não era uma cura de agora, era uma cura lá da infância, da Olha aí. adolescência, né? Do abandono. Então, tudo isso é um processo que precisa ser vivido, não tem jeito. É Sim. como um luto, né? A gente precisa viver, não tem como fugir disso. Não, e isso que você falou é muito importante, né? É uma cura que às vezes a pessoa acha que é algo de agora, né? Que aconteceu ontem, mas aí a gente começa a mexer e começa a pegar algo, opa, peraí, vamos ler na adolescência. Na Uhum. adolescência a gente dá um passo mais um pouquinho, a gente vai lá na Na infância. infância. Tinha hoje seguidoras aqui na live, né, falando, né, da questão Sim, da do pai, da mãe, sim, da né? A gente mãe. vai descobrindo coisas, né, para curar e perdoar, que é fundamental. É, e aí o perdão veio primeiro, eu tive que me perdoar antes de perdoar os meus pais, né? Eu tive que entender que a culpa não era minha, que aquilo tinha acontecido não porque eu era uma filha ruim, ou porque eu não era o que eles queriam É, que eu fosse, ou por qualquer outro motivo, né? Que isso era um problema deles, né? Que eles, eles eram um problema ali, não eu. aham. Então, é que nem acho que a Júlia, né, comentou já tarde sobre, não sei se foi a Júlia sobre traição, né, que tem medo. Não, não, Então, acho que não assim, foi ela. eu Alguém não lembro, comentou. alguém comentou sobre isso. Então, assim, tudo isso a gente precisa olhar pra gente com carinho.
e se respeitar, porque esse é um problema que não é você. Quem trai, o problema não é, o que eu fiz de errado para o fulano me trair? Eu não fiz nada de errado. O problema não é meu, o problema é dele. Ele precisa resolver esse problema. Então, quando a gente tira essa culpa, é onde você consegue perdoar, né? E é onde você também tem que ter autorresponsabilidade quando você tem culpa, né? De reconhecer que você errou. Se precisar pedir perdão, você pedir perdão. Eu tive uma briga com meu pai há muitos anos atrás. E eu falei coisas assim pra ele que, né, no momento eu deveria ter falado sim, porque ele precisava, né? E a gente teve uma conversa, que a gente ainda não conseguiu se falar, né? Mas a gente teve uma conversa depois do meu aniversário, depois de uma mensagem que eu jamais esperava que ele, né? E ele mandou uma mensagem muito linda. Então, assim, e hoje, não sei nem quantos anos que eu nem postava uma foto com a minha mãe. Hoje eu postei uma foto com a minha mãe, bem antiga, porque a minha mãe já é falecida. E eu consegui falar que te amo, né? E pra mim isso era algo assim. O gostar, eu gosto. Da minha mãe já era algo muito difícil de falar. Então, eu realmente hoje não tenho, assim, de dizer que eu sou presa a sentimentos ruins, não, mas não foi fácil, né? É um processo. E que na mentoria, né, foi onde eu consegui me libertando de tudo isso. Assim, não estou ainda 100%, né? Eu até acredito porque ninguém está. A gente Não, precisa. nem eu A gente tô, né? é uma. A gente. Olha, que lindo, ó. Acabei de ganhar uma flor do Pedro. Ai, que lindo, que lindo. Então, assim, a gente. É aquela história, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Isso é uma tremenda de uma falta de responsabilidade com a gente mesmo, né? A gente precisa evoluir, a gente precisa estar disposta o tempo Até inteiro. as suas fotografias estão diferentes, né? Porque teve um período aí mais de camiseta, mais cabelo preso, agora o cabelo já tá solto, tá com maquiagem, roupas mais femininas, né? Voltando a florescer, abrir para o mundo, porque como você falou, é um processo, a gente vai tirando camadas por camadas. E Isso. já que a gente vai tirando camadas por camadas, conta a história do pão francês aí. Ai, gente, vou contar. Tá bom, vamos lá. Nossa, quer que conta do fato lá? De como aconteceu isso? Ou só dos horários Conta inusitados? dos horários Então, inusitados. eu acordava, gente, isso se tornou uma doença. É sério, foi algo assim que hoje que eu tenho consciência do que eu fazia, eu falo, meu Deus, eu não, sério, eu não consigo entender como que eu fazia aquilo, como que eu não entendi que aquilo me fazia mal. Eu comia pão francês de madrugada, eu acordava, descia a escada, e na verdade eu dormia pensando assim, ó, nossa, pãozinho, manteiga com maionese, ai gente, que delícia. Dormia assim. Aí daqui a pouco eu acordava. Eu descia a escada, tipo, se tivesse uns 5 franceses, eu comia 5 franceses de madrugada. E o pior, com Coca-Cola, com refrigerante, com qualquer coisa que tinha. E eu comia aquele pão como se fosse a chave para todos os meus problemas. Porque era um prazer imediato. Inconscientemente. Quem faz isso com a comida, gente, tanto é que ela relata aí que é inconsciente. É inconsciente. Inconsciente. Era de uma forma. E eu achava que estava me fazendo um bem, porque eu comia. Aí eu sentia aquela assim. Aquela paz, sabe? Ai, nossa, agora eu posso dormir em paz. Nisso foi Com isso, mais de 25 ganhou quilos. peso, Mais de 25 quilos. mais de 25 quilos. De 25 quilos. Aí, E ficou assim, uma situação onde só realmente camiseta, bermuda de cotton servia. Não tinha mais nada que servisse. E roupas lindas no guarda-roupa. E não quantos tinha pães nada. francês, quantos você come hoje? Olha, eu fiquei acho que uns 17 dias sem vontade nenhuma. Hoje, às vezes, eu como metade de um, tipo, e não é todos os dias. Não é assim, algo que eu. Essa Porque, assim, vontade. eu tinha que comprar pão de manhã e eu tinha que comprar pão à tarde. Às vezes eu comprava pão até logo após o almoço. E umas 4h30, 5 horas também. Então eu não podia ficar sem esse bendito desse pão. De jeito. Eu jantava, gente, eu jantava. Tá? Eu não comia só pão, eu comia comida, eu comia doce. E depois eu comia pão.
Eu Agora, tinha que me... conta um pouquinho da sua experiência. Bom, a mentoria em grupo individual do 0 a 10, que nota que você dá para a mentoria individual? 1000. É muito. Gente, olha, eu vou falar uma coisa, sério. Não, não tô querendo assim ser, sei lá, não sei nem que palavra, né, dar pra isso. Eu vou falar uma coisa agora que é bem séria. E de uma pessoa que tava assim além do fundo do poço, que não via mais possibilidades de viver, não via mais condições de sair daqui. Gente, eu não via. Eu juro para os meus filhos, eu não via mais. Para mim, era o meu fim. E eu cansei de falar para as pessoas. Eu falava, eu vou morrer porque eu não estou aguentando mais, eu não vou viver. Então, eu vou falar uma coisa bem séria. Bem séria mesmo. Eu não sei para quem isso vai chegar. Às vezes não é para quem está agora aqui na live, Isso mas não às é vezes para quem está agora, mas como vai ficar salvo lá é, também. ou às vezes para alguém que você conhece que está passando por isso. Gente, eu não tenho como, por mais que eu tente, se eu parar agora aqui tentando explicar para vocês o que é estar numa mentoria, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Porque é muito, mas é muito, muito, muito além do que vocês possam imaginar. É um auto-resgate de você. É como se alguém te jogasse uma corda e te puxasse. Porque às vezes a gente fica assim, mas não tem mais solução, né? O que a gente precisa entender? Principalmente essas pessoas que passam por esse problema, né? Eu tive crises de ansiedade de achar que eu estava infartando. Porque começou a formigar minhas mãos, falta ar no coração. Eu achava que eu estava infartando. Eu falei, tira as crianças daqui que eu estou infartando, eu vou morrer na frente delas. Mas vocês pensam que eu desesperei? Eu tava tão louco que eu achava que, opa, né? Tô infartando, vou morrer. E achava que era o que de melhor poderia acontecer comigo naquele momento. Mas não era. Era uma crise de pânico. Então, assim, eu cheguei realmente, eu experimentei todos os estágios dessa doença. Doença. É uma doença. É uma doença. Então, assim, o que eu posso dizer? Que existem pessoas preparadas para tirar a gente disso. Eu não consegui através de medicação. Eu não consegui através de terapias. De psicólogos, eu não consegui. E aí, eu acredito muito em Deus. Apesar de hoje eu peço até perdão para ele, sabe, pelos pensamentos que eu tinha, mas ele sabe que ele conhece meu coração e sabe que aquilo é uma doença e que eu estava precisando de ajuda. Uhum. E quando eu falo que a Tati, quando eu sempre digo isso, Tati, você me salvou de mim. Porque realmente. Porque você se abriu, né? Porque assim, tem pessoas, você falou um negócio bonito aí da corda. Tem pessoas que ficam esperando uma corda, né? Tem pessoas que ficam esperando o cavalo branco, o príncipe no cavalo branco passar, porque a pessoa quer amar. A pessoa está esperando aumentar o salário, a pessoa está esperando que alguém se... Mas ela não pega a corda. A pessoa não pega, porque você e os outros alunos deram um passo a mais de virem para o lado de cá, quando eu falo lado de cá é mentoria. Numa live, a live eu sei que é maravilhosa. Eu dou o meu melhor na live, mas na live não é um assunto específico. Na nossa sessão de mentoria, tem coisas particulares que eu não vou trazer para uma live. É íntimo. É o teu resgate, é o resgate da Vivi. Não é o resgate, é o resgate, né, de cada um. Cada um tem uma questão particular. E às vezes é uma virada de chave. Né? A Denise, que também acabou de se reencontrar com a mãe, a Cíntia também com o pai, eu com os meus pais. Então, assim, às vezes tem pessoas que acham que nunca mais vão falar com pai e mãe, nunca mais vai... E às vezes é uma chave que vai mudar, que vai fazer você virar. Então, eu tenho outros depoimentos, eu não trago aqui, eu tenho depoimentos de outras pessoas, como você, Vivi, que estavam a ponto de, mesmo de partirem, e elas não foram. Sim. Eu não trago aqui porque é um assunto que eu não fico incentivando, mas é algo seríssimo, é algo que Sim. acontece o tempo todo. A depressão tá aí, é algo sério mesmo. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acham que o outro está fazendo frescura,
que o outro está com Manha. preguiça, que está fazendo manha, mas não é. Homens e mulheres e adolescentes com depressão e tem cura. Na minha técnica, eu utilizo o processo de coaching, processo de meditação. Então, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Europa, eu fui para a Índia. Então, são técnicas que funcionam. Então, são técnicas que eu não vou dar aqui. Então, se de repente você está assistindo essa live, você está passando por depressão, em nenhum momento eu falei para Vivi, não tome medicamento, falei? Não, nunca. Não. Nunca. Em nenhum momento eu falei para Vivi, não procure um psicólogo, não vá para um psicólogo, em nenhum momento. Então, o meu trabalho não substitui um trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra, um médico. Mas eu tenho depoimentos reais, como o da Vivi, como depoimentos que eu tenho aqui, que eu já mostrei, de uma moça que tomava vários medicamentos, ela não toma mais. E Vivi, você é uma mulher corajosa de estar vindo aqui e de estar falando sobre isso. É um ato de coragem, né? Porque você é uma mulher linda, que eu encho vocês de elogio, linda, talentosa, futura diretora da Mary Kay, tem aí, né, um palco para você, porque você é uma mulher que veio ao mundo para brilhar, a gente já falou sobre isso, porque com cada mentorando eu vou identificando, você tem que estar no palco. Esse palco, gente, pode ser o palco de você brilhar na sua casa. Não você tá nos bastidores escondida, só lá no fogão, só atrás de filho, só atrás de marido. Não! É você ter o seu espaço na sua família. Às vezes você tem que estar no palco, no seu trabalho, brilhar no seu trabalho. E a Vivi trabalha com beleza. Como que a Vivi vai falar, fazer uma live, como que a Vivi vai mostrar um batom, vai falar com a autoestima baixa? Então, a autoestima baixa, a depressão, a rejeição, sem entender de onde que vem a rejeição, como que ela vai ser uma diretora da Mary Kay? Agora ela vai voar. Ela está pronta para escalar. Por quê? Eliminou o quê? Medos, traumas, ansiedade. Gente, acordar de madrugada para comer pão. Entendeu? Quantas pessoas fazem isso? Talvez não seja o pão, talvez alguém acorde de madrugada para comer bolo. Talvez alguém acorde de madrugada, sei lá, cada um, né? Então, começa a prestar atenção. E agora me fala sobre a mentoria em grupo. Como que foi para você participar de uma mentoria em grupo? Gente, foi o máximo. Foi assim. E olha que naquele dia eu tava assim, super ansioso e tal. Eu falei, nossa, como é que vai ser, né? Aquela ansiedade. Gente, é fantástico. Aí você conhece pessoas incríveis, talvez umas com problemas até piores, e mais assim, ninguém mede dor, né? Então, assim, não tem, minha dor é pior que a tua, então, não. É um ajudando o outro mesmo, né? Depois a gente teve uma semana de anjo, Amanhã a entrevista é com o seu anjo. ela é maravilhosa. Ela virou uma amiga. Amanhã é com ela. Ela é incrível, assim. E engraçado, né? Olha como que Deus, ele age na vida da gente, né? Que ela tinha algo a resolver em que eu consegui, de alguma forma, né? Dar aquele start nela, né? Tipo, resolve. Enquanto ainda é tempo, né? Então, assim... Né? Foi empatia por ela, né? Que a gente vai aprendendo a ter empatia pelo outro. Olhar a dor do a olhar pelo outro, né? Então, a sua profissão hoje, a sua profissão é essa, né? De levar, né, uma maquiagem. Então, o que a maquiagem faz no rosto de uma pessoa? Uma maquiagem, ela deixa o outro, ela eleva a autoestima. Então, mesmo ela com a cara fechada, ali com o rosto fechado, você foi quebrando barreiras. E muitas vezes, que sirva de exemplo para quem está aqui, muitas vezes a gente vê alguém com a cara fechada, a gente já acha que é com a gente, mas é coisa do outro, é problema do outro. Então, se a gente começar a praticar mais a empatia, com certeza nós teremos um mundo melhor. Com certeza. Né? Assim como você ajudou a Rose, assim como você ajudou essa mulher. E esse é o propósito, né, das mentorias em grupo. Eu lembro que minha avó falava assim na minha adolescência, Viviane, você não pode tirar de você para você dar para o outro. Você pode dar para o outro quando não for te fazer falta. Mas eu sempre fui muito assim, tipo,
Dada. de ajudar mesmo, de me sufocar. E eu, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não falar não. Às vezes eu não podia ajudar, não podia fazer, mas eu não conseguia falar não. Como é Então, a assim, Viviane hoje? Se você pudesse definir você, como é você hoje? Então, antes do método, era uma Viviane, né? Que estava triste, que chorava, que não se arrumava, deprimida. Como é você hoje? Pós o método, né? Você ainda é aluna, mas assim, depois desse intensivão aí. então, hoje, claro que, como todo mundo, né, ainda tem os dias que eu acordo e tal, mas aí eu consigo contornar, né? Eu consigo ir pro espelho e eu consigo conversar comigo e me olhar com carinho. Vivi, hoje você não tá legal, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos tomar um banho? Gente, eu tinha um óleo. Ai, eu contei pra Tati. Eu tinha um óleo há muito tempo, que eu comprei há muito tempo. E eu nunca tinha usado. Sabe por quê? Porque eu não queria ter que passar no meu corpo. Porque eu já tava num ponto de me detestar tanto que eu não queria nem ter que me tocar. E aí agora o óleo acabou. Infelizmente acabou. É porque de tanto que eu usei. Então aí eu consigo falar pra mim, né? Vamos tomar um banho gostoso? Vamos esfregar o corpo? E falando pra mim no espelho, né? Cuidando de mim. Vamos esfregar o corpo? Se você não quiser passar uma maquiagem, tá tudo bem. Não tem problema. Mas vamos tomar um banho? Aí eu mesma me respondo, né? Vamos. Então tá, então vamos tomar um banho. Tipo, a louca, né? Quem olha de fora não entende o processo, deve me achar louca. Aí eu vou, tomo banho. E quando eu estou tomando banho, eu vou conversando comigo.